Olá pessoal, tudo bem? Em uma das eleições mais tensas em muito tempo no Brasil, os candidatos têm errado bastante e vai ganhar a eleição quem de fato errar menos ao fim da disputa eleitoral, né? Quando a gente fala isso, eu falo de erros de todos os candidatos, seja de estratégia de campanha, seja de discurso, seja de aproveitar os momentos e as oportunidades que são colocadas para eles, né? A terceira via, principalmente, né, ou o que se chama de terceira via e que eles preferem agora chamar de centro democrático, erra profundamente numa divisão interna que eles não conseguem resolver, né? Então, a gente tem essa batalha no PSDB com Leite e Dória, o próprio União Brasil escolheu o Luciano Bivar, mas uma parcela de apoiadores do ex-juiz Sérgio Moro continua falando dele nos bastidores e achando que lá na frente ele pode tentar novamente, né? O MDB nem se fala, tem a ala lulista, tem uma ala bolsonarista e a Simone Tebet tentando se equilibrar ali entre essas alas e depois eles todos vão ter que se resolver em torno de um nome e o que parece hoje bastante difícil, né? As notícias que saem desse grupo são normalmente notícias negativas e eles o tempo inteiro fazendo campanha contra eles próprios, contra suas próprias capacidades de dialogar no momento em que o país precisa mais do que nunca de diálogo, né? Mas os outros candidatos, os líderes das pesquisas principalmente, também têm errado bastante nas suas estratégias de comunicação e nos seus discursos, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, que hoje lidera as pesquisas, insiste num discurso para atrair um eleitorado de esquerda no momento em que faz alianças para tentar buscar um eleitorado mais ao centro ou mais à direita, né? Não adianta nada você escolher como vice o Alckmin e depois transformar o Alckmin num político de esquerda, né? Com ele gritando a favor de Lula como grande sindicalista, sendo chamado de companheiro, etc. e tal. Também não adianta você compor, chamar para a aliança o Paulinho da Força e durante os eventos de campanha a militância petista vaiar ele, né? Isso só mostra que a campanha continua à esquerda. E as falas próprias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são falas com acenos muito mais à esquerda do que a um público de centro, que é o público que decide a eleição, né? Tudo isso tem sido colocado e tem gerado inclusive incômodo em algumas pessoas um pouco mais ponderadas dentro do próprio PT e que acham que assim, isso foi um pouco de achar que a situação estava muito sob controle, que a campanha estava muito tranquila e que por isso o ex-presidente poderia já tentar trabalhar um governo mais com a cara do que ele gostaria e menos com a cara do que o eleitor médio no Brasil preferiria, né? Agora, o atual presidente, Jair Bolsonaro, que vinha se recuperando bem aí nas pesquisas, ganhando alguns votos em cima da terceira via, sobretudo, né? Embora haja aí um exagero também nessa recuperação do presidente, né? Muita gente acha que essa recuperação é muito menos objetiva do que, de fato, algumas pessoas interpretam, porque houve, de fato, um crescimento em cima de uma terceira via que já no segundo turno estaria com Bolsonaro, principalmente o eleitorado do Moro, né, que foi esvaziando ao longo da campanha eleitoral. Então, mas mesmo assim havia uma recuperação, né, o presidente se consolidando como segundo lugar nas pesquisas e se aproximando do primeiro colocado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nos últimos dias o Bolsonaro utilizou uma estratégia que normalmente tem dado errado ao longo de todo o seu governo. Toda vez que ele radicaliza um pouco mais, que ele fala mais do TSE, que ele cita ministros do Supremo, que ele indica nas entrelinhas a possibilidade de não aceitar o resultado da eleição, de haver um golpe, quando ele defende a ditadura militar, em geral, falando para o seu grupo, ele afasta o eleitorado de centro. E as pesquisas na história toda do governo dele mostram isso. Quando ele começa a falar demais e fazer essa radicalização, ele perde votos. Quando ele fica em silêncio, ele fica quieto, ele melhora nos índices. Foi o que aconteceu, inclusive, nesse último período. Ele ficou mais tempo quieto, evitando um pouco das polêmicas, e aí com isso ele deu uma recuperada nas pesquisas. E agora ele vem, defende essa compra estranha de materiais pelos militares, né, tem uma postura dúbia no episódio do MEC e volta a carga contra o TSE. O que também tem um efeito colateral, quer dizer para o seu eleitor o seguinte: olha, não adianta você ir lá votar porque essa eleição é marcada, o TSE é contra mim, seu voto não vai valer. Isso pode fazer, inclusive, com o eleitor desanime, né? O eleitor que não é tão bolsonarista convicto, desanime de ir às urnas votar a favor do atual presidente. Pode gerar até mais votos nulos, etc. Mas essa é uma estratégia que a gente vai perceber o quanto ela está errada, se ela de fato estiver errada, né? Como é a avaliação que eu faço, nas próximas pesquisas. Se o crescimento do atual presidente vai continuar acontecendo nas próximas pesquisas que vão ser divulgadas nesta semana agora e na próxima semana. O que parece nesse momento é que está todo mundo errando muito
e que ninguém está aproveitando muito as chances que tem numa eleição que é muito difícil, que vai ser decidida nos detalhes, que provavelmente vai continuar polarizada até o final e que qualquer detalhe ao longo da campanha pode fazer diferença. Um abraço para vocês e até mais.